Sendo assim, abra o menu Arquivo e logo em seguida clique em Abrir. Feito isso, para que o arquivo seja aberto na área de trabalho do Photoshop, dê um duplo clique na foto Esfinge. Saiba que esta imagem é uma escultura mitológica criada no Egito Antigo, que tem o corpo de leão e cabeça de ser humano. Continuando, vamos retirar as partes da foto que não usaremos. Este processo será através da ferramenta Corte Demarcado. Como esta foi a última ação realizada no projeto anterior, a ferramenta já se encontra selecionada. Desse modo, clique nos locais destacados e arraste até os respectivos pontos que serão indicados. Com a seleção finalizada, efetue o recorte da imagem pressionando a tecla Enter. O nosso próximo passo será ajustar os níveis de brilho e contraste. Para isso, usaremos um recurso que acertará essa parte de maneira bem simples. Estamos falando do tom automático. Sua função é buscar pontos claros e escuros da foto, definindo o contraste. Assim, quando for aplicado, ela ficará com a cor ideal. Portanto, escolha a opção Tom Automático que se encontra no menu Imagem. Para prosseguirmos, é preciso alterar o formato de cores, pois da maneira em que está, não é possível atingir o pigmento necessário. Sabendo disso, clique no menu Imagem, aponte o cursor do mouse para a opção Modo e depois selecione a Cores RGB. Nosso próximo passo será restaurar as áreas da fotografia que estão danificadas utilizando a ferramenta Carimbo. Então, com seus conhecimentos, clique sobre ela e ajuste o tamanho do pincel para 35. Agora mantenha pressionada a tecla Alt e clique no local indicado. Nesse momento, vamos retirar as manchas que se encontram na parte inferior desta imagem. Então, clique duas vezes sobre o defeito destacado para que ele seja coberto. Vamos fazer novamente para que este assunto seja bem compreendido por você. Portanto, com a tecla Alt pressionada, clique no local indicado e depois sobre a marcação da outra imperfeição. Assim completamos com êxito mais essa etapa graças à sua dedicação. Agora iremos colorir a fotografia, só que neste caso seria necessário fazer um estudo antes de escolher as cores, pois a foto se trata de uma esfinge e queremos que ela se assemelhe à original. Como já temos esses tons pré-definidos, vamos continuar. Por isso, clique na ferramenta Laço Poligonal que se encontra no submenu da Laço. Primeiramente, iremos selecionar o céu da imagem. Então, clique nos locais que lhe serão indicados. Pronto, assim terminamos a marcação da área desejada desta imagem. Mas antes de prosseguirmos com o nosso trabalho, vamos aprender um outro conceito muito utilizado no Photoshop, o duplicar camadas. Você deve estar se perguntando o que é e para que serve esse recurso, não é mesmo?
Pois bem, esta técnica é utilizada para copiar o conteúdo da camada selecionada. Assim, as modificações que realizaremos não alterará a original, que neste caso é a plano de fundo. Para isso, clique no menu Camada e, dentre suas opções, defina por Duplicar camada. Note que o texto do campo Como está selecionado, então apenas digite Céu e confirme através do botão OK. Perceba que ela aparece na paleta Camadas e assim começaremos com o processo de pintura do referido local. Continuando, vamos ajustar a tonalidade da área demarcada em uma janela que você já conhece, a Equilíbrio de cores. Sendo assim, clique no menu Imagem, aponte o cursor do mouse em Ajustes e, por fim, escolha a opção dita anteriormente. Agora altere os valores das caixas que lhe serão mostradas, respectivamente por -100 e mais 100. Ao terminar esta ação, dê OK. Dessa forma, conseguimos o tom de azul adequado. Para prosseguir, retire a seleção da imagem pressionando as teclas Ctrl mais D. Nosso próximo passo será selecionar a parte inferior da foto, pois faremos com que ela se iguale à areia do deserto. Para isso, utilizaremos a ferramenta Letreiro Retangular, portanto, clique sobre ela para selecioná-la. Desse modo, clique no local indicado e arraste até o outro ponto. Terminada a ação, com seus conhecimentos, duplique esta camada e a renomeie como areia. Continuando, precisamos abrir a janela Equilíbrio de cores para fazer as modificações necessárias. E como este procedimento você já sabe realizar, execute-o. Enquanto realiza a aula, pense em como suas fotos ficariam depois de aplicados estes recursos. Agora definiremos a cor. Sendo assim, altere os valores das caixas indicadas para mais 70 e menos 66 e depois confirme. Este tom ficou bem semelhante à areia do deserto, concorda? Para prosseguirmos, retire a seleção pressionando as teclas Ctrl mais D. Note que ainda precisamos selecionar uma parte dela que não foi modificada. Dessa vez, utilizaremos a laço poligonal. Então, com seus conhecimentos, escolha esta ferramenta. Agora faça o contorno da areia clicando sobre os pontos que serão indicados. Excelente, você está se saindo muito bem até aqui. Assim definiremos o tom desta área e, como foi feito anteriormente, abra a janela Equilíbrio de cores.
Saiba que temos que fazer as modificações exatas para que a pigmentação fique idêntica à utilizada na outra parte da areia. Portanto, clique nos locais indicados e digite os valores mais 70 e menos 66. Pronto, terminamos esta etapa. Assim, retire a seleção utilizando as teclas Ctrl mais D. Perceba que nossa imagem já está quase pronta, só que ainda faltam alguns detalhes que resolveremos nos próximos passos. Mas antes precisamos duplicar esta camada. Como esta ação já é conhecida por você, execute-a e dê o nome de esculturas. Agora vamos delimitar a parte da imagem que está sem cor, que no caso é a esfinge e a pirâmide. Portanto, clique nos locais que serão indicados até que ambas estejam selecionadas. Muito bem, pense que com os conhecimentos adquiridos poderá renovar suas fotos aplicando tudo que aprendeu. Sendo assim, vamos configurar as tonalidades que usaremos nesta marcação. Para isso, abra novamente a janela Equilíbrio de cores e nas respectivas caixas digite os valores mais 100 e menos 30, depois confirme. Perfeito! Para finalizar esta ação, retire a seleção através das teclas de atalho Ctrl mais D. Assim chegamos ao fim desta tarefa. Como pode observar, a foto ficou totalmente restaurada e com um aspecto bem interessante. Podemos afirmar que só concluímos esta aula graças ao seu esforço e desempenho. Continue assim. Então, para finalizar, salve este trabalho na pasta Documentos com o nome Esfinge_Restaurada, no formato JPEG. Saiba que esse tipo de trabalho que você desenvolveu é utilizado nas mais variadas agências fotográficas. E com base nesse, certamente será capaz de desenvolver muitos outros. Sendo assim, continue se empenhando nas próximas aulas. Como não utilizaremos mais o programa, feche-o.